Mateus 8:1. Amém? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Deixa o seu texto aberto, nós vamos voltar aí nesses 4 versículos, em nome de Jesus. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações, e eu oro para que isto aconteça por intermédio do teu Espírito Santo, porque sabemos que de nós mesmos não podemos nada, do homem não podemos esperar nada, mas do teu Espírito Santo nós podemos esperar tudo. E é isso, Deus, que eu espero do Senhor nessa noite, que o teu Espírito Santo fale conosco através desta palavra, e que mais uma vez o teu nome seja exaltado, seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu gosto sempre de localizar os irmãos quando leio algum texto. Eu acredito que o fato de localizarmos, o que está acontecendo, traz para nós uma melhor compreensão, e assim nós conseguimos assimilar de forma mais fácil o que o texto está querendo nos dizer. Amém? Sempre nas quintas-feiras, quando sou eu que prego, na maioria das vezes sou eu, eu gosto de trazer um milagre de Jesus, para que nós possamos aprender a trilhar o caminho da vitória. O culto chama culto da vitória. Antigamente a gente chamava esse culto de avivamento, que basicamente quer dizer a mesma coisa, mas tenho certeza, a nossa expectativa, a nossa perspectiva, quando nós viemos para o culto de quinta-feira, é de receber de Deus uma vitória, uma bênção, através da oração, através da imposição de mãos. E eu tenho certeza que você entende que apenas estar aqui, apenas receber uma imposição de mãos ou óleo da unção, não é suficiente para que nós possamos alcançar vitórias do Senhor. Seria muito fácil para nós, se apenas o fato de estarmos aqui na quinta-feira, se apenas o fato de alguém pôr as mãos sobre as nossas cabeças, se apenas o fato de recebermos o óleo da unção, fosse necessário para que a vitória do Senhor nos alcançasse, isso seria muito fácil. Então eu sempre escolho o milagre de Jesus, para a gente poder trilhar o caminho, para que essas vitórias possam se tornar consequências na nossa vida, na nossa caminhada espiritual com o Senhor. Porque muitas vezes nós pensamos, irmãos, que podemos pedir a Deus tudo o que quisermos, e que Ele, independente do nosso estilo de vida, é obrigado a fazer. Só que não é bem assim. Deus não é obrigado a conceder todos os nossos pedidos de oração, não é? Se o nosso estilo de vida não for condizente com aquilo que Ele deixou pré-estabelecido na sua palavra, para cada um de nós. E para cada milagre que nós buscamos,
Para cada vitória que nós almejamos do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos entender e compreender que haverá características do nosso estilo de vida que precisam estar presentes no nosso estilo de vida, né? E aí esses passos nos ajudam a estar mais próximos da nossa vitória, daquilo que nós esperamos do Senhor. Nós estamos aqui diante de Mateus, capítulo de número 8. O texto começa dizendo que Jesus desceu do monte. Jesus acabara de proferir um de seus maiores e melhores sermões, registrados nos 4 evangelhos. O famoso Sermão da Montanha. O evangelista Mateus fez questão de registrar detalhes deste sermão, né? Detalhes importantes deste sermão. E a riqueza de detalhes mencionadas por Mateus dentro deste sermão é tão grande que ocupou o capítulo de número 5, 6 e 7. 3 capítulos do livro. Muito provavelmente Mateus estava assentado na primeira fila daquela multidão de pessoas que estavam ouvindo Jesus proferir o famoso Sermão da Montanha. O sermão onde Jesus fala sobre todos os assuntos possíveis dentro do que nós entendemos de espiritualidade. No Sermão da Montanha, Jesus ensina sobre oração, sobre jejum, sobre as bem-aventuranças, sobre como que nós seremos felizes, sobre as necessidades da vida, sobre perdão, sobre o diabo, sobre fundamentos, sobre a diferença que nós fazemos neste mundo. São diversos os assuntos tratados no Sermão da Montanha. Foi uma aula de espiritualidade, vida cristã, que o Senhor deixou nos 3 capítulos anteriores ao texto que nós lemos. Depois de muitas coisas ensinar, Jesus desce desse monte, e ao descer do monte, de acordo com o versículo de número 1, grandes multidões o acompanharam. É interessante porque existem 2 situações que atraíram uma grande multidão para perto de Jesus. A primeira situação é o milagre. Por diversas vezes, pessoas vieram para Cristo, vieram caminhar junto com o Senhor, por causa dos milagres que estavam acontecendo. E por outras vezes, pessoas vêm para Jesus por causa dos seus ensinamentos. Agora, uma coisa é certa: quando Jesus realiza milagre e a multidão vem, logo depois ele dá o ensinamento. E outra coisa é certa: quando as pessoas vieram para Jesus por causa dos seus ensinamentos, logo depois ele realizou milagres. Eu aprendo com isso que milagre e ensinamento são coisas que caminham juntas, unidas. Se eu te ensinar as verdades a respeito de Cristo, os milagres acontecerão. E se os milagres de fato estão acontecendo, a palavra de Deus também será ensinada. Nesse caso aqui, uma grande multidão segue a Jesus por causa dos seus ensinamentos. O ensinamento aqui foi um atrativo. Isso demonstra para mim que não apenas o milagre é atrativo, mas o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus também é um atrativo. A nossa geração é uma geração que se atrai muito pelos milagres, por aquilo que Deus está fazendo.
Mas eu ainda acredito que o verdadeiro ensinamento da palavra ainda pode ser um atrativo também para a sua vida. Que você saia de sua casa e venha para a Igreja Batista Nacional Atos, sabendo que você vai ser instruído dentro da verdadeira palavra de Deus, ensinada de maneira simples, pura, sem rodeios, que é justamente o que aconteceu em Mateus, capítulo de número 8. Uma multidão seguiu ao Senhor por causa do verdadeiro ensinamento de Jesus. Versículo de número 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, Jesus desce do monte, o monte está fora das cidades. E geralmente, quando Jesus desce do monte em direção à cidade, ele passa por uma outra situação, que era a situação do leprosário, que também, assim como os montes, ficavam fora das cidades. A lepra, há poucos dias eu preguei aqui sobre, a lepra é a pior doença que se tinha na época. Uma pessoa que descobria a lepra na sua vida, ela não tinha mais perspectiva de vida. A perspectiva de vida que ela tinha dali para frente era de esperar a morte chegar. Se ela tinha parentes, ela era separada dos seus parentes. Se ela era casada, ela era separada do seu cônjuge. Se ela tinha filhos, ela era separada de seus filhos. Se ainda morava com os pais, ela era tirada de dentro da casa de seus pais. E ela ia viver fora da cidade com outros leprosos, de ajudas, migalhas, esmolas, dadas por outras pessoas. A lepra causava uma verdadeira exclusão social. Uma pessoa autodiagnosticada com lepra, ela não arrumava trabalho mais, ela não poderia conviver com outras pessoas de modo social mais. Todas as perspectivas de vida daquela pessoa era a zero, a partir do momento que ela era diagnosticada com essa terrível doença. Quando Jesus desce do monte, no momento em que o Senhor desce do monte, obrigado, Milton, o Senhor encontra ali um leproso. E é interessante porque este leproso vai até o Senhor. No versículo de número 2 diz que ele se aproxima de Jesus. É importante ressaltar que este homem vive uma vida de perspectiva zero. Este homem não tem perspectiva alguma. Este homem está excluído da sociedade. Este homem, ele está esperando a morte chegar. A situação dele é deplorável. A situação dele é de miséria. A situação dele é uma tribulação terrível, horrível. Eu tenho certeza que por maior que seja a tribulação que você esteja enfrentando, não se compara ao estado de tribulação que este homem estava vivendo. Talvez você enfrenta falta de dinheiro, talvez você enfrente enfermidade. Este homem tinha diante dos seus olhos, única e exclusivamente, a morte. E diante de uma situação tão deplorável, qual é a decisão deste homem? A decisão deste homem é se aproximar de Jesus. Meu irmão, quando nós vivemos um momento de tribulação e de adversidade, tudo o que nós temos que fazer e tudo o que nós precisamos fazer é nos aproximar de Jesus, é ir para perto do Senhor.
não é ir para perto do Senhor de boca, de palavras apenas, é render, é entregar o nosso coração quebrantado ao Senhor, é entender que a nossa dependência é única e exclusivamente dEle. É isso que nós precisamos fazer. Nós vivemos num tempo onde as pessoas atribuladas estão correndo para longe de Jesus. Sabe por quê? Jesus está na igreja. Jesus está na mudança de vida. Jesus está quando nós largamos o alcoolismo, aquilo que nos faz mal. Jesus está quando nós assumimos uma postura e mudamos de vida diante da presença dEle. O que nós fazemos hoje não é ir para perto de Jesus. Nós corremos para perto da bebida alcoólica, das festas mundanas. Nós corremos para perto dos amigos. Nós corremos para os psicólogos, para os psiquiatras, para as casas de ajuda. E não é que não deveríamos correr para esses lugares, não. Mas nós corremos para tantos lugares, mas não corremos para Jesus. Jesus estava passando entre o monte e a cidade, e esse leproso, sem perspectiva de vida, se aproxima de Jesus. Se aproximar de Jesus para este leproso era fazer algo que ele não podia fazer. Você sabia, e eu já disse aqui, que este homem não podia ter convívio social, ele não podia se aproximar de pessoas, ele faz algo que ele não podia fazer. Muitas pessoas no nosso tempo pensam assim: eu não posso ir para a igreja, eu não posso mudar de vida, eu não posso ir para Jesus, eu não posso largar o catolicismo, eu não posso largar a vida que eu vivo. Esse leproso fez justamente o que ele não podia fazer. Quando eu vi uma situação que vai de mal a pior, eu tenho que fazer justamente aquilo que eu não posso fazer, que é correr para Jesus. Este homem vai para Cristo porque ele sabe que Cristo é a solução para ele. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo é a solução para você. Por mais que nós queiramos, não sei se eu apliquei o verbo certo, a solução para nós não é uma mala de dinheiro. A solução para nós não é o concurso público. A solução para nós não é o nosso amigo, não é o nosso parente. A solução para nós é Jesus. Sabe qual é a solução para o seu casamento? Jesus. Vai para perto de Jesus. Sabe qual é a solução para o seu filho? Jesus. A solução para a sua vida financeira? Jesus. Nós corremos para outras coisas, mas a solução para nós é a mesma solução para aquele leproso. É Jesus. O versículo de número 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo... Eu não preciso relembrar você da condição deste homem, condição adversa. E mesmo em uma condição adversa, qual é a ação deste leproso? A de adoração. Este homem poderia se aproximar de Jesus reclamando: se Deus existe, Jesus, por que eu estou leproso? Se Deus existe, por que eu fui separado dos meus filhos? Por que eu fui separado da minha esposa? Se o Deus de Israel existe,
Por que que eu estou definhando nesta enfermidade para a morte? Não é assim, irmãos, que nós fazemos? Se o Senhor existe, por que eu não tenho dinheiro? Por que que o meu salário não dá? Por que fulano de tal ganha muito e eu ganho pouco? Por que que a pessoa trabalha no ar-condicionado e eu estou dando faxina? Se o Senhor é Deus, por que que a minha amiga comprou o carro? Por que que o meu amigo comprou o carro? E eu estou andando de bicicleta? Se o Senhor é Deus, por que o meu resultado de exame deu enfermidade? Não é isso que nós fazemos, irmãos. Medimos aquilo que Deus faz em nossas vidas, com aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, e começamos a reclamar. Sabe qual é a posição deste leproso diante da sua adversidade? Adoração. Quer receber vitória na sua vida? Adore a Deus. Obrigado, Senhor, só tem arroz com ovo, glória a Deus, o Senhor é santo, aleluia. É R$1.212, obrigado, Senhor. Ainda vem os descontos, cai para 1.000, amém, Senhor, aleluia. O Senhor tem cuidado de mim. O resultado do exame deu positivo. O Senhor sabe, Deus. Minha vida está nas suas mãos. A provisão não veio, o pneu do carro furou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor reina. Nós já lemos o texto e você sabe que este homem foi curado. Eu pergunto para você que já leu o texto, foi à toa? Não. Ele se aproximou de Jesus. Ele adorou o Senhor. Deus espera, irmãos, a nossa adoração. Se alguém bater no seu carro, se a porta de emprego fechar, se a enfermidade vier, Deus espera pela sua adoração. Sabe qual é o motivo que nos traz à casa do Senhor? Adoração. Para com esse negócio de vir buscar bênção. Igreja não é um lugar de vir buscar. Igreja é um lugar de vir deixar. Deixar o seu coração. Deixar o seu louvor. Deixar a sua adoração. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Algumas pessoas entenderam a igreja de forma errada. Eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Eu não sei em que ano que isso virou. Mas a igreja nunca foi um lugar de buscar a bênção. Igreja é um lugar que nós nos reunimos para adorar. E nós sabemos que o nosso Deus vai fazer através da adoração. Adora, louva, bendiga o santo e glorioso nome do Senhor. Mas é difícil, pastor. No dia da dificuldade, no dia da tempestade, adorar é difícil. Eu sei. Mas esse é o dia que Deus quer que nós o adoremos. Como Paulo e Silas, com as costas dilaceradas, na prisão, açoitados, amarrados no tronco, por volta de meia-noite, adoraram ao Senhor. O louvor de Paulo e Silas estremeceu os alicerces daquela prisão e os livrou, porque Deus te dá vitória na hora que você o adora. Adore ao Senhor.
o adorou dizendo: Senhor, Adonai, se queres, pode purificar-me. A exclusão social promovida pela lepra era devido à impureza da doença, porque a doença contaminava outras pessoas. Olha o pedido deste homem a Jesus. Se ele usasse da frase, eu quero ser curado, como aconteceu com vários outros nas páginas dos evangelhos, uma cura, um milagre, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer milagre, absolutamente nada estaria errado com a vida deste homem, mas a frase dele vai além do pedir uma cura. Ele pede para ser purificado. O pedido de purificação deste homem tem vários sentidos, e eu posso aplicar qualquer um deles. Primeiro sentido: quem tinha lepra era considerado impuro, não podia viver em sociedade. O que doía na alma deste homem não era as chagas, as feridas, o verme que corroía o rosto ou a ponta dos dedos, não era. O que corroía a alma deste homem era ser excluído da sociedade. Ele pede para Jesus assim: me purifica, me coloca na sociedade novamente. Quando ele pede para ser purificado, ele está pedindo assim: deixa eu voltar para casa, eu tenho filhos. Deixa eu voltar para minha família, eu tenho pai, eu tenho mãe. Deixa eu voltar. Esse é o primeiro sentido do ser purificado. O segundo sentido dele ser purificado é porque a lepra também era considerada impura porque contaminava outras pessoas. E este homem aqui está perto de Jesus e perto também de outras pessoas. Ele representa um risco àquela multidão que está ali com Jesus. E ele fala assim: se quiseres, pode purificar-me. Por quê? Eu não quero fazer mal a ninguém que está aqui. O pedido deste homem também é um pedido em favor do próximo. Ele está pensando nas pessoas que estão à sua volta. Eu sou um risco, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em terceiro lugar, nós também podemos aplicar a impureza da lepra diante de Deus. O leproso, os estudiosos daquela época, os escribas, os fariseus, saduceus, entendiam que a lepra na vida de uma pessoa era um julgamento divino, era a representação do pecado, era um sinal de que aquela pessoa não era abençoada por Deus. E isso não tem nada a ver. As pessoas da época entendiam dessa forma. A lei de Deus não tratava dessa forma. Entende? Em momento nenhum a lei do Senhor tratava desse jeito. Mas os estudiosos entenderam que era isso. Então, logicamente, uma pessoa que tinha lepra, ela se sentia impura diante de Deus. E Jesus é Deus. E o leproso está diante de Jesus. E ele não se considera merecedor de estar diante de Deus. E ele fala: se quiser, pode me purificar. O purificar, então, nesse terceiro sentido para esse leproso, quer dizer: o Senhor pode perdoar os meus pecados.
o Senhor pode tirar a barreira que existe entre mim e Deus. Eu quero voltar a cultuar ao Senhor. E se o Senhor me curar dessa lepra, o Senhor pode fazer isso. É também deste homem uma preocupação espiritual relacionada à sua condição de leproso. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: 3 ações de Jesus. Nós temos ações do leproso: se aproximou, adorou e expôs a sua necessidade. Para essas 3 posições do leproso, nós temos 3 ações de Jesus. Ele estendeu a mão. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai te estender a mão. Aprenda isso. Jesus não vai estender a mão para você, se você não se aproximar dEle. Nós estamos esperando que Jesus venha nos pegar à força. Quem dera se Jesus me pegasse à força. Se vem cá, eu quero que você faça assim, eu quero que você viva desse jeito, eu quero que você faça dessa forma. Você já pegou menina à força? Eu quero que você senta aqui, você vai para a escola, vamos lá, você vai tomar a vacina, eu vou segurar seu braço aqui, é para o seu bem. Você já pegou menina à força? Quem dera se Jesus pegasse a gente à força. Vem cá, eu vou te dar o Espírito Santo à força, toma. Vem cá que eu vou te abençoar, vou mudar sua vida. Nós queríamos ser pegos à força, irmãos. Só que Jesus não pega ninguém à força. Tem que se aproximar dele. Quem quer te pegar à força é o diabo. Quer te arrastar para as trevas, para o pecado o tempo todo. Jesus estende a mão para você quando você se aproxima dele. Quer que Jesus estenda a mão para você? Se aproxima dele. O leproso se aproximou de Jesus. O que Jesus fez? Estendeu a mão. O leproso adorou. O que Jesus fez, irmãos? Tocou. Olha que chave precisa ser virada dos nossos corações. Quem de nós aqui nessa noite quer sentir o toque do Senhor? Quem de nós aqui nessa noite quer ver Jesus tocar na sua vida? Te enchendo com o poder dEle, da glória dEle. Ou tocar no seu casamento, ou tocar nessa enfermidade que você está enfrentando, ou tocar na sua vida financeira, ou tocar no seu problema. Quem de nós aqui quer experimentar o toque do Senhor? O toque do Senhor acontece mediante a adoração. Olha a chave aqui para nós. Se aproxima, Ele estende a mão. Adora, e Ele te toca. Rasga o seu coração em adoração a Deus, e Ele vai te tocar. O Senhor nos toca quando nós o adoramos. O Senhor nos toca quando nós bendizemos o nome dEle. Ah, pastor, há muito tempo eu não sinto o toque do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Está faltando adoração. Então Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: assim como o leproso expôs a sua necessidade, Jesus vai trazer resposta. Quero, seja limpo.
você se aproxima de Jesus, você é tocado por Jesus, isso significa que Jesus vai trazer resposta para você. Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. É instantâneo, irmãos. É imediato. Se aproxime e ele vai estender a mão. Adore, ele vai te tocar. Exponha para Jesus o seu problema. Imediatamente o milagre vai acontecer. E as coisas vão mudar. Versículo de número 4, disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Em Levítico, na lei sobre a lepra, dizia o seguinte: quem diagnosticava se a lepra estava começando ou terminando, se a pessoa tinha adquirido lepra, ou se a pessoa havia se libertado da lepra, era o sacerdote. A lepra saiu uma mancha avermelhada, e o sacerdote sabia diferenciar se era alergia de algum animal que picou, se era impinge, ou se era lepra. O sacerdote avaliava aquela mancha avermelhada no corpo, e falava: é lepra, pegue suas coisas, saia da cidade, espere a morte chegar. Haviam casos de cura de lepra. E quando a lepra estava sarando, a pessoa voltava no sacerdote, o sacerdote olhava e falava: você não é lepra, está melhorando, pode voltar. Só que aí a pessoa tinha que oferecer uma oferta. Essa oferta era oferta de gratidão, colocada pela lei. Não é o valor da moeda que era colocado, mas sim a ação de apresentar a oferta a Deus, agradecendo por ter recebido uma cura, um milagre, um livramento. A nossa geração é conhecida também por ser uma geração ingrata, que não agradece a Deus pelos feitos dele sobre as nossas vidas. Quer ter uma vida vitoriosa, meu irmão? Seja grato ao Senhor. A cura aconteceu sobre a vida daquele homem, e Jesus falou assim: ó, vai em quem dá o diagnóstico, o sacerdote, e agradeça a Deus pela bênção que você recebeu. Seja grato por aquilo que Deus já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Seja grato a Deus por cada uma delas. É assim, irmãos, que a nossa vida se torna uma vida vitoriosa e abençoada diante do Senhor. Não existe outra forma de sermos abençoados que não seja trilhando os mesmos caminhos que aqueles homens dos evangelhos trilharam para serem abençoados. É assim que nós recebemos a nossa vitória. Você não vai conseguir a sua vitória sem trilhar o caminho da adoração, de se aproximar de Jesus, de falar para Ele qual é o seu problema, de adorar Ele. Ele vai estender a mão para você quando você fizer isso. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé, vamos orar. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida neste momento. Feche seus olhos. Mais uma vez, vamos orar.